O Wally West está no chão, destruído, acreditando que matou o Barry. Enquanto ele tenta entender o que está acontecendo, a galeria dos vilões já está em um caos. Essa segunda edição é ação pura, mas também é pesada, intensa e ansiosa. A mente de Wally está em todo lugar, passado, presente, futuro, tudo ao mesmo tempo. Lemire e Nick Robles entregam uma edição visualmente incrível e emocionalmente caótica. Wally ainda é um herói ou já virou um vilão? Vamos falar sobre essa edição incrível de Absolute Flash 2. E aí, sejam bem-vindos à Força de Aceleração. E hoje eu tô aqui pra falar de Absolute Flash, a edição 2, que saiu agora nos Estados Unidos, dia 16 de abril de 2025. Eu tô gravando esse vídeo no dia 20, então faz 4 dias que ela foi lançada e eu já tô vindo aqui falar com vocês, porque na verdade eu conseguiria até antes, dessa vez eu tava de boa. Eu conseguiria até antes se não fosse coisas de trabalho, sabe? Mas eu li no mesmo dia, porque foi muito absurda essa edição. Mas bom, bora lá, como é de praxe, eu vou fazer um resuminho da edição e depois aqui eu passo pro que eu achei e comentar sobre muitas coisas nessa edição, porque a minha opinião, se eu achei bom ou ruim, não vai ser o foco desse vídeo, vai ser falar sobre conteúdo da edição em si, tá? Vamos lá. A história começa com o Wally West devastado, ajoelhado diante do aparente corpo de Barry. Ele se culpa intensamente, repetindo para si mesmo que matou o Barry. Desesperado, se pergunta o que fazer agora, sem ter onde se esconder, sabendo que virão atrás dele. De repente, 2 bumerangues vão em sua direção. Wally se assusta. É quando vemos o Capitão Boomerang, que diz já ter encontrado sua localização. O Capitão Frio informa que está bloqueando todas as rotas de fuga. Patinadora se prepara para o combate, enquanto a trapaceira resmunga que não gosta da missão, mas está ali mesmo assim. Os bumerangues perseguem Wally, que sai correndo assustado. Ele se depara com uma barreira criada pelo Capitão Frio, mas não para, continua correndo. Na saída, Patinadora o intercepta e o acerta. No entanto, no momento do impacto, Wally acelera intensamente e consegue escapar. Patinadora vai atrás dele. Wally segue em disparada, mas o Capitão Frio congela o chão à frente, fazendo com que ele escorregue. Então, o Capitão diz: já chega, é hora de ir pra casa. Neste momento, Barry começa a entrar em desespero, diz que estragou tudo, que desta vez não há volta, que está quebrado por dentro, mas que precisa se levantar, precisa se mover. Então, ele explode numa imensa rajada de energia, arremessando toda a galeria dos vilões para longe. Voltando no tempo, no momento em que Wally encontra Barry no Projeto Olimpo, vemos Wally colapsando e Barry estendendo a mão, pedindo para segurá-la. Wally tenta, mas não consegue alcançá-lo. De repente, o pai de Wally aparece. Confuso, Barry pergunta o que está acontecendo. O pai de Wally o atinge, furioso, dizendo: eu te avisei para ficar longe do meu filho. No meio do caos, Wally reaparece, cercado por raios, coisas cósmicas, chamando pelo pai. O pai responde, tentando acalmá-lo: está tudo bem, vai ficar tudo bem. Wally colapsa novamente, mas consegue retornar por um momento na sua forma humana. Barry pede para ele focar, olhar para ele, ficar ali. Mas Wally, ainda instável, diz para Barry se afastar, para deixá-lo. Outra explosão acontece e voltamos ao presente. Lá, vemos toda a galeria protegida por uma bolha de contenção, enquanto discutem o comportamento estável de Wally, surpresos com os poderes absurdos que ele acabou de demonstrar. Ele está preso na bolha e implora para sair. Eles decidem que precisam voltar para o Forte Fox o quanto antes. Com sua super velocidade, Wally consegue escapar da bolha e dispara em fuga. Patinadora tenta alcançá-lo, mas é deixada para trás. Ela exclama, incrédula, que nunca conheceu alguém que ultrapassasse ela daquele jeito. Enquanto corre, vemos flashbacks intensos. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. No laboratório com Barry, na infância com seu pai e sua mãe, no agora e no futuro, em 2 mundos diferentes. Ele se pergunta se é um herói ou um monstro, enquanto uma versão distorcida de si mesmo aparece, reforçando a dúvida. Ele escorrega de volta ao presente, confuso sobre o que está se tornando, emocionalmente abalado, em meio àquele deserto isolado. Cansado, o Capitão Frio diz que já deu desse show de horrores e pede para que soltem ele. Capitão Boomerang pergunta se ele tem certeza. Capitão Frio responde: não, mas não temos outra escolha. Tragam o Grodd. Bom, tá aí o resumo
de toda a edição. Bom, vamos começar falando o principal aqui, que é o que mais choca na edição, assim, que é aqui eles deixam muito mais claro o que é o poder do Wally, né? Não é tipo só velocidade, tá muito além de velocidade, o que pode ser um problema também, né? Porque se o Flash da Terra principal já é apelão, imagine o Flash Absolute, que agora ele tem, além de ser rápido, ele tem um poder de estar em todo lugar ao mesmo tempo, mentalmente. Consegue voltar pra cabeça dele no passado, ele consegue ir pro futuro, ele consegue ir pra outro mundo, aparentemente. Na verdade, eu acho que o que quis dizer ali mesmo é que ele tem uma versão maligna, né? Mas eu achei isso aí um conceito muito foda, mas que pode se perder, porque, repetindo aqui, né, se o Flash principal já é poderoso, esse aqui vai ficar muito poderoso, então vai chegar um momento que vai entrar no mesmo paradoxo do Flash original, que é, ele poderia resolver isso numa boa, e por que ele tá com uns vilões tão patéticos, vamos dizer assim. Aqui ainda tá justificado, certo? Porque ele tá totalmente perdido, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Mas e depois que ele entender como funcionam os poderes dele? Pois quando a gente vai pro futuro, a gente vê ali ele com uniforme, ou seja, ele vai virar um super-herói, obviamente, né? Quando ele virar esse super-herói, quem que vai ser contra ele? Quem que vai conseguir fazer alguma coisa contra o Flash assaltante? Já não consegue fazer nada com o Flash principal, imagina com esse. A galeria, ali ninguém se mostrou foda a ponto de se equiparar ao Wally, pois ali todo mundo é humano aparentemente, né? Se alguém tiver poderes, acho que todo mundo ali é humano, porque o Boomerang é tecnologia, o Capitão é tecnologia, a Trapaceira ali aparentemente também é tecnologia, então pode dar muito ruim isso aí. Eles vão ter a alternativa pra mim, é você pegar e criar um velocista novo, não vai ter outra opção. Ou você cria um velocista novo, ou a maioria dos vilões, você não vai conseguir justificar tão bem assim a derrota deles, porque isso aqui é um poder absurdo. Além, porque mostra que não é como se ele não tivesse velocidade e o poder dele fosse viajar no tempo, né? Ele tem velocidade e ainda viaja no tempo. Então, vamos supor, ele consegue ver o que o vilão vai fazer antes. Aqui eu tô entrando numa suposição, se ele dominar os poderes, né? Ele consegue pegar, ver o que um vilão vai fazer no futuro e mudar no passado, sabe? Provavelmente é isso que o Jeff Lemire vai trabalhar, na verdade, porque ele pode, o Lemire, até também usar isso pra mudar, o Wally tentar mudar a morte de sua mãe. Minha cabeça tá explodindo aqui com tanta possibilidade, e é a definição dessa edição, sobre possibilidade, sobre ansiedade, né, de você ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Eu aqui gravando esse vídeo, tô pensando em várias possibilidades ao mesmo tempo do que vai acontecer. Absolute Cinema. Mas em geral aqui, pra mim não ficar divagando tanto assim, apesar de eu gostar bastante de ficar fazendo essas teorias, eu gostei bastante dessa segunda edição. É uma edição cheia de ação, divertida, mas também densa. As cenas em tempos diferentes estão bem melhor dosadas do que na primeira edição. Assim como na primeira edição, você sente uma ansiedade no ritmo, mas aqui o Lemire deixa claro que é proposital a ansiedade, principalmente com aquele painel onde ele tá no passado, no presente, no futuro e etc. Uma representação muito legal de uma pessoa com ansiedade, porque só quem tem ansiedade ou já teve sabe como que é você, ao mesmo tempo que você às vezes você tá parado assim, você tá pensando em coisas do seu passado, ao mesmo tempo pensando em coisas que vai acontecer no seu futuro, ou daqui a alguns minutos que você vai fazer, você tá pensando também. Quem já passou por isso, comentem aí. As cenas de ação aqui, desenhadas pelo Nick Robo, estão fenomenais. Eu destaco como ele tá representando as faíscas de velocidade do Flash, né? Quando ele tá correndo, porque ao mesmo tempo que é uns raios, não é um raio, tem uma coisa meio cósmica, sabe? Bem épica, sabe? Muito legal, sensacional. Bom, eu sempre dou a minha nota aqui pra edição. Se for dar minha nota pra essa edição 2, eu dou um 10/10, não tem nada que eu não gostei. Eu achei essa edição fenomenal. Se viram só por tanto que eu fiquei falando aqui sobre teorias do que pode acontecer, óbvio, como eu falei, tem um potencial muito grande, mas o Lemire pode cagar, principalmente nisso aí de não arranjar vilões à altura desse Flash. Agora, se ele usar a possibilidade que eu falei de o Wally salvar a mãe dele no passado, e ele fizer bem feito, vai ser foda, porque vai mexer com um monte de coisa paradoxal. Porque, vamos supor, uma brisa aqui que eu vou entrar, entrem comigo na brisa. Se ele salva a mãe dele, se ele volta no tempo pra salvar a mãe dele, ele vai ao mesmo tempo saber se deu certo no futuro, porque ele consegue ir pro futuro ver se deu certo.
Então, mano, nem vou começar a ficar pensar muito aqui que vou entrar em colapso aqui. Falando sobre a Grodd agora, né, que apareceu ali, que eu já falei na edição 1, vai ser um conceito muito legal, porque aparentemente esse Grodd tá surgindo como um vilão, mas ele não vai ficar como um vilão. Tô ansioso pra saber como que ele vai virar amigo do Wally, porque virar amigo do Wally ele vai. E ansioso pra ele vestir o traje e logo virar o herói e ver, mano, pra você ver. Uma edição que trata bastante sobre a ansiedade, deixando você ansioso. Que loucura. Absolute Cinema. Não tem como. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E até o próximo vídeo.